Olá, bem-vindo ao canal Vida no Jardim. Eu sou Lúcia Borges, paisagista. Hoje, atendendo alguns pedidos, vim à casa do Veraldo Martins, que é orquidófilo, especializado também em outras epífitas, como bromélias, chifres de veados, ripsales, entre outras. Ele é engenheiro agrônomo, também se especializou em paisagismo, e eu vim conversar um pouco com ele para saber o que fazer com a orquídea após a floração. Muito obrigado, Veraldo, por nos receber. É um prazer. Sua casa é linda, seu orquidário é lindo. É uma delícia estar aqui. O prazer é meu, Lúcia. Bom, Veraldo, eu ganhei uma orquídea e ela estava florida. Agora acabou a floração. O que eu devo fazer? Nós vamos ter alguns cuidados básicos com a planta que nós vamos demonstrar a seguir. Vamos lá? Bom, em primeiro lugar, Lúcia, nós devemos tirar esses arames que vêm, que servem como muleta para a planta ficar mais em equilíbrio tudo, né? Após a retirada dos arames que estão como sustentação, vocês têm que vir e podar essa haste que já está sem as flores. E você começa contando aqui no caso do Phalaenopsis, essa é uma espécie de orquídea que é muito usada na decoração. Você conta, tem esses nódulos aqui, ó, de baixo para cima, 1, 2. No segundo, você faz um corte nesse sentido. Aí você tirou aquela parte que a planta tinha dado à flor. Com isso, você vai estimular uma nova brotação da orquídea. Se você deixar essa haste, será emitida poucas flores e não estimulará uma nova brotação, como esta daqui, ó. Essa aqui foi devidamente podada e estimulou uma nova brotação, onde que ela vai dar mais flores. Outro detalhe que as pessoas ficam em dúvida, o que fazer, colocar novo substrato, adubar? Não. Adubar a orquídea novamente. Uma orquídea, quando ela acaba a floração, o ideal é que você venha adubá-la 30 dias após a floração. E o substrato você só vai trocar quando ele estiver já velho, você põe a mão nele assim, ele já está esfarinhando tudo, né? Ou quando o vaso estiver pequeno para a planta, desproporcional ao tamanho da planta. E isso aqui, após 30 dias essa floração, você vem com... Eu uso muito farinha de osso com torta de mamona. Você encontra nas casas de agricultura. É uma pitada, uma colher, vem a medida no substrato, você coloca bem distribuído em volta do vaso. Não encostado na planta. Não encostado na planta, mas em volta assim do substrato todo. No caso do Phalaenopsis, que não pode estar em pleno sol, você colocá-la num lugar, tipo um orquidário, ou num lugar que ela receba uma luz difusa, uma luz indireta. Quanto à irrigação, a orquídea, você nunca deixa ela dentro de cachepô que venha reter água. Você molha a planta, deixa escorrer bem e coloca ela dentro num local como aqui, com bastante dreno tudo, né? A questão da regra é essa, secou você molha. Depende muito da época do ano. Se nós estamos igual hoje, nós estamos em dezembro, aproximadamente um período que está começando chuvoso, a umidade está mais elevada. Então você pode molhar de 2 em 2 vezes por semana, desde que ela não esteja num lugar que ela receba água da chuva, que é a melhor água que existe para as plantas, né? Então secou, você molha e deixa em um lugar que ela possa escorrer. Um detalhe simples, a orquídea não gosta de dormir com o pé molhado. O ideal seria você molhar pela manhã, mas não torne isso obrigatório. Se você tem tempo para molhar as orquídeas só no período da tarde, que você chega do trabalho, não tem problema, desde que você não deixe ela com o pé encharcado. Muitas vezes as pessoas têm dúvida de como molhar o Phalaenopsis. Toda planta, as doenças, fungos, tudo, eles se localizam nas folhas da planta. Então o ideal é que você não molhe, não deixe água acumulada nesse pontozinho do Phalaenopsis. Seria o miolinho dele. Mas como pode ver aqui, a própria arquitetura da planta já nos permite que você molhe e a água escorra, evitando esse acúmulo de água. Isso pode dar doenças como fungo, bactérias, etc. O ideal é que você molhe o substrato, mas se tiver um dia que está muito quente tudo, você pode dar um banho com água na planta toda, evitar acúmulo de água nas folhas. O ideal é o substrato que seja molhado. No caso de outras orquídeas que não sejam os Phalaenopsis, no caso dessa aqui é uma Cattleya labiata, como você deveria agir após a floração? Essa aqui já floriu agora em novembro e acabou a flor aqui. Esteticamente, para ficar bonito e também não ficar como foco de doenças, você vem aqui no pezinho da flor e poda ela. Você tira aquela parte que é onde ela deu a flor, deixando a folha e o pseudobulbo ligado à planta. As orquídeas são divididas em 4 grupos distintos. Orquídeas terrestres, que o próprio nome já diz que elas vivem no solo, tipo a arundina, algumas
espécies de sobralhas e por aí vai. As orquídeas saprófitas são aquelas que vivem em material em decomposição, no solo da floresta, algumas espécies que você encontra em ambiente mais de florestas. As orquídeas rupícolas, que o nome já disse, que vivem nas pedras, como algumas lélias, flavas e etc. Na Serra da Moeda você encontra algumas, na Serra do Rola Moça, no meio daquela relva ali. E propriamente as orquídeas que mais você encontra são as epífitas, aquelas que usam o tronco da árvore para fixar as raízes, bem em tempo. Não são parasitas, elas simplesmente vão usar o tronco da árvore para fixar as raízes. Parasita seria a erva de passarinho, que ela suga a seiva da planta e pode vir a matar na planta. No caso aqui nós temos um híbrido de catileia, Lélia catileia, que é o cruzamento das duas espécies. Um oncídio, que também é chamado de bailarina. É o sistema de quando você podar também essa haste, quando o último botão abrir, você vem e corta bem embaixo assim também, né? No caso dos dendróbios, é outra espécie de orquídea, que ele dá esse sistema de caninha assim também. Esse daí é melhor plantar em árvore? É uma orquídea muito fácil de cultivo. Eles usam muito assim no paisagismo, usando o tronco de árvore, em toceiras, né? Fica muito bonito e elegante na época da floração, que normalmente é na primavera, setembro, agosto, setembro, e fica lindo o dendróbio. E tem cores variadas. Esse aqui é um dendróbio natural, esse aqui é o noble, que é usado para fazer os híbridos, o cruzamento entre plantas. Temos também as vandas, que como pode ver aqui, elas não requerem substrato. Elas precisam de estar com as raízes aéreas, é por onde que essa parte verde, que ela faz até a fotossíntese por elas, né? E elas têm esse sistema de você mantê-la pendurada assim. Essa aqui floriu, tem 60 dias, já está novamente com o botão floral. O processo é o mesmo, que foi tirada da haste, né? Quando abriu a última flor, no caso dessa aqui, ele foi podado aqui, bem rente, estimulou uma nova brotação. Você não deve deixar aquela haste ali, que aquela haste ali, além de ficar enfeiando a planta, né, fica esteticamente feio, né, vai estimular uma nova brotação da planta. Toda vez que a orquídea começa a emitir raízes novas, no caso da vanda, é porque ela vai florir. E essa parte branca da raiz é chamada também de velame, é onde que ela acumula água. Ela consegue absorver em torno de 40 vezes a espessura dela em volume de água. Detalhe para você tratar bem a vanda, sempre que possível, nos dias mais secos, você vir pulverizar as raízes, as folhas. Esse aqui é um híbrido de Lélia com catileia. É uma orquídea muito bonita. A diferença de Lélia com catileia é o número de polínea. A catileia tem em torno de 4 políneas, que estão aqui dentro do labelo, e a Lélia tem 8 políneas, é um pouco mais técnico. O pseudobulbo mais alongado são das Lélias, né? Apesar que existe também catileias que tem esse sistema todo, e esse aqui no caso é um híbrido, é um cruzamento de duas espécies que têm afinidades. Nossa, Geraldo, foi fantástico, várias informações e dicas preciosas de como a gente deve fazer com as flores das orquídeas ou com as orquídeas após a floração delas. Muito obrigado, foi um prazer imenso estar aqui com você, adorei e espero que vocês tenham gostado também. Eu que agradeço, Lúcia. Eu acho que isso tudo, a gente compartilhar, ser útil, né? E fazer isso com carinho e receber uma pessoa tão maravilhosa como você aqui, para mim é um prazer. Que é isso? Ficou com alguma dúvida? Nos pergunte, comente, curta o vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e até a próxima!